Meu nome é Jéssica Tomé e nesta aula falaremos sobre as transformações isocóricas e isobáricas. Vamos lá? Vamos começar então pelas transformações isocóricas. De onde vem o termo isocórica? Essa palavra vem do grego, em que iso significa mesmo e coros significa volume, então significa mesmo volume. Os termos isovolumétrica e isométrica são sinônimos de isocórica. Agora mostrando para vocês direitinho como funciona uma transformação isocórica. Eu peguei aqui um gráfico, lembrando que como o meu volume é constante, esse gráfico será de pressão versus temperatura. Digamos que aqui neste ponto eu tenho uma T1 e uma P1. Se eu aumentar a temperatura, vejam que eu terei uma P2. E o volume, como eu falei anteriormente, será constante. Vejam que nessa situação de volume constante, quando eu aqueço, passo de T1 para T2, sendo T2 maior que T1, eu terei também um aumento de pressão. P2 será maior que P1. Então, o que eu quero dizer com isso? A temperatura é o grau de agitação térmica das moléculas. Então, se eu tenho uma maior temperatura num sistema, eu vou ter mais colisões e assim vai aumentar a pressão. Então, vamos imaginar aqui dois recipientes de mesmo volume. O que acontece? Aqui eu tenho a T1 e aqui eu tenho a T2, sendo T2 maior que T1. Aqui eu vou ter menos colisões nas paredes do recipiente, porque tem uma temperatura menor. Ou seja, essa pressão, essa P1 aqui, vai ser menor que a pressão que eu teria nesse outro recipiente de mesmo volume e que eu tenho uma temperatura maior. Ou seja, essas partículas, essas moléculas, elas estão se agitando mais rapidamente, ou seja, terão mais colisões. Então, com isso, se explica a forma que ocorre a transformação isocórica. Quero trazer para vocês o exemplo do pneu. Em dias muito quentes, se um carro está rodando há muito tempo na estrada, o que pode acontecer? Pode aumentar a pressão dentro do pneu. E aí, o que vai acontecer é que o pneu pode estourar. Essa é uma aplicação prática de uma transformação isocórica. Agora, falaremos sobre a transformação isobárica. A origem da palavra também vem do grego, sendo iso mesmo e baros pressão. Trazendo novamente um gráfico para a gente entender melhor. Como, nesse caso, a pressão é constante, ela é a mesma, o que vai acontecer? Nós vamos ter mudança de volume, então o meu eixo vertical será o V e o meu eixo horizontal será a temperatura. O que vai acontecer aqui? Eu tenho, por exemplo, numa T1, um volume V1. E numa T2, sendo T2 maior que T1, eu tenho um volume V2, sendo que V2 é maior que V1. Então, o que vai acontecer? Quando a gente aumenta a temperatura, existe um aumento
da violência das colisões. E para manter uma pressão constante, o que vai acontecer? O volume vai precisar aumentar, e assim aumentar a distância entre as paredes do recipiente, fazendo assim menos colisões. Então, se a gente tem um recipiente, digamos, desse tamanho aqui, e ele for um recipiente que consegue se expandir, se a gente aumentar a temperatura dele, esse aqui é T1, se a gente aumentar a temperatura dele, esse recipiente vai aumentar de tamanho, terá maior volume, porque para ter a mesma pressão, o número de colisões das moléculas dentro do recipiente tem que ser igual. Um bom exemplo é um balão. Se nós tivermos um balão aqui e aumentar a temperatura dentro dele, esse balão vai aumentar de tamanho. Espero que tenham gostado. Curta, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Bons estudos e até mais!